Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento a esse módulo de resolução de exercícios, nós vamos falar hoje de mais uma aplicação das leis de Newton. Vamos falar do plano inclinado. Os alunos que ainda não dominam esse conteúdo devem assistir primeiramente a aula teórica acerca do tema. Para isso, eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente a essa aula específica. Vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação. Um bloco de massa m igual a 20 kg é abandonado sobre um plano inclinado sem atrito, como mostra a figura, numa região em que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o ângulo θ é igual a 30 graus, determine a intensidade da força normal sobre o bloco. Pois bem, primeiro a gente precisa encontrar a força peso, para depois encontrarmos a componente Pn, e só então encontrarmos a força normal. Lembrando que Pn é igual à força normal. Então, para encontrar o peso, nós vamos fazer a massa vezes a aceleração da gravidade. Logo, nós teremos o peso igual a 20 vezes 10. Foi dado, né? A massa e a aceleração da gravidade. Logo, o bloco tem peso de 200 newtons. De posse do peso, a gente consegue encontrar a componente Pn, que é o peso vezes o cosseno do ângulo de 30 graus. Bom, o peso 200 newtons, o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, logo Pn será 100 raiz de 3 newtons. Como a força normal é igual à componente Pn do peso, a força normal será igual a 100 raiz de 3 newtons. É exatamente o cálculo que a gente vê aqui de forma mais organizada. Encontrando o peso, a gente consegue encontrar a componente n do peso, fazendo o peso vezes o cosseno do ângulo θ, que nesse caso é 30 graus. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o peso 200 newtons, vezes raiz de 3 sobre 2, basta simplificarmos aqui, para encontrarmos 100 raiz de 3 newtons. Esse é o valor da força normal, porque a força normal tem o mesmo valor da componente Pn do peso. No item B, ele pede o módulo da aceleração adquirida pelo bloco. Bom, o problema me diz que o bloco foi abandonado num plano inclinado sem atrito. Logo, as únicas duas forças que atuam sobre o bloco são as forças normal e peso. E por isso, para encontrar a aceleração, eu posso usar a equação A igual a G vezes o seno de 30. Como a aceleração da gravidade é 10, porque o problema me disse, e o seno de 30 é igual a meio, eu terei uma aceleração para esse bloco de 5 metros por segundo ao quadrado. Exatamente como está aqui no cálculo. A igual a G vezes o seno de 30, G igual a 10, e o seno de 30 igual a meio, o que me dá uma aceleração para esse bloco de 5 metros por segundo ao quadrado. Vale lembrar o cuidado que a gente deve ter com o uso dessa equação, né? Essa equação só pode ser utilizada quando as únicas duas forças que estão atuando sobre o bloco são as forças normal e peso. E isso acontece quando o bloco é abandonado num plano inclinado sem atrito. Uma partícula de massa 2 kg sobe um plano inclinado, como mostra a figura, puxada por uma força F de intensidade 22 newtons, paralela ao plano inclinado. Sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o módulo da aceleração da partícula. Despreze o atrito. Bom, aqui o bloco foi lançado para cima, com uma força F. Deseja-se a aceleração da partícula. A gente sabe que o bloco vai ter aceleração voltada para a mesma direção e sentido da componente Pt do peso. Pois bem, o problema ainda me deu o valor do seno de θ, que é igual a 0,70. Bom, primeiro eu vou encontrar o peso do bloco. O peso do bloco é dado pela massa vezes a aceleração da gravidade. Como a gente viu no enunciado, a massa é 2 e a aceleração da gravidade 10, me dando um peso de 20 newtons para o bloco.
Feito isso, eu preciso encontrar a componente tangencial do peso, afinal de contas, o bloco se desloca nesse sentido e nessa direção. Bom, eu sei que a componente tangencial é igual ao peso vezes o seno do ângulo θ. Então, eu terei 20, que é o peso que eu acabei de encontrar, vezes 0,70, que é o seno de θ, que o problema também me forneceu. Eu terei, então, uma componente tangencial igual a 14 newtons. De posse dessa informação, fica bem tranquilo a gente encontrar a aceleração. Por quê? Porque eu tenho aqui a componente tangencial valendo 14 newtons e a força F valendo 22 newtons. Como é que a gente encontra a resultante de forças que têm sentidos opostos? Basta fazer a maior força menos a menor. Então, a força F menos a componente tangencial do peso será igual à massa do bloco vezes sua aceleração. A força é igual a 22 newtons, a componente tangencial 14, a massa 2 kg vezes a aceleração. Nós teremos então 8 igual a 2A, a aceleração será de 4 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração desse bloco. Professor, por que você não usou para achar a aceleração nesse caso a equação A igual a G vezes o seno de θ? Porque para eu utilizar essa fórmula, as únicas duas forças envolvidas nesse movimento devem ser a força normal e a força peso. Nós temos aqui uma força F, diferente dessas duas forças, e, portanto, essa equação não é válida para encontrar a aceleração nesse caso. Conforme eu fiz no slide anterior, está aqui o cálculo do peso do bloco, 20 newtons. Eu preciso dele para encontrar a componente tangencial, 14 newtons. De posse disso, basta eu fazer F menos PT. Afinal de contas, eu encontro a força resultante fazendo a maior força menos a menor. E isso vai ser igual a massa vezes a aceleração do bloco. 8 igual a 2A, A igual a 4 metros por segundo ao quadrado. O sistema esquematizado na figura é abandonado em repouso. A polia e o fio são ideais e não há atrito. As massas dos blocos A e B são respectivamente 12 e 8 kg. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o seno de θ igual a 0,25, calcule o módulo da aceleração de cada bloco e o módulo da tração no fio. Bom, aqui nós temos 3 itens para encontrar: a aceleração de cada um dos blocos e a tração no fio. Pois bem, eu vou começar encontrando os pesos dos blocos A e B. O peso de A vai ser a sua massa, 12 kg, vezes a aceleração da gravidade. Logo, o peso de A será 120 newtons. A massa de A foi dada. O peso do bloco B será a massa de B vezes a aceleração da gravidade. De igual modo, a massa de B também foi dada. Logo, o peso de B será 80 newtons. Bom, o bloco B vai se movimentar na mesma direção do peso de B, seja no mesmo sentido ou seja no sentido contrário. Já o bloco A não se movimenta no sentido do peso de A, e sim no sentido da componente tangencial do peso de A. E por isso, vou encontrar a componente tangencial, que será o peso de A vezes o seno do ângulo θ. O peso de A eu acabei de encontrar, 120 newtons. O seno de θ foi dado, 0,25. Então, a componente tangencial do peso será 30 newtons. O que a gente nota agora é o seguinte: como a componente tangencial é igual a 30 newtons e o peso do bloco B é igual a 80 newtons, o bloco B vai puxar o bloco A. E por isso, o peso de B é maior que a tração, que é maior que a componente tangencial do peso. E exatamente por isso, para eu encontrar a aceleração, eu preciso fazer a maior força, o peso de B, menos a menor força, que é a componente tangencial. E isso será igual à massa dos dois blocos somadas, como se fosse um bloco só, vezes a aceleração. O peso de B é 80. A componente tangencial do peso de A é 30, igual a 12 mais 8,
as massas foram dadas, 20 vezes A. Aqui eu terei, então, 50 igual a 20A, A igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração dos dois blocos. A aceleração tanto para o bloco A quanto para o bloco B é a mesma, porque eles estão ligados por um fio montando um sistema em conjunto. Bom, mas o problema também quer a tração no fio. Eu sei que a tração no fio é maior que a componente tangencial. Isso porque o bloco A está se movimentando no sentido do bloco B. Logo, a tração é maior. E como é que eu encontro a componente de forças que estão em sentidos opostos? A maior menos a menor é igual à massa do bloco envolvido, que é o bloco A nesse caso, vezes a aceleração. Professor, podia tentar encontrar a tração usando o bloco B? Sem nenhum problema. Seria então o peso de B, que é maior que a tração nesse caso, porque o bloco se movimenta no sentido do peso de B, menos a tração, igual a massa de B vezes a aceleração. O valor encontrado será o mesmo. Então nós teremos aqui a tração menos 30, que é a componente tangencial do peso de A, igual a 12 vezes 2,5, que eu acabei de encontrar aqui, a aceleração do bloco A. Logo, eu terei uma tração igual a 30 mais 30, ou seja, 60 newtons. É o valor da tração no fio. Todo esse cálculo feito no slide anterior aqui, o peso de A, 120 newtons, o peso de B, 80 newtons, a componente tangencial do peso de A, 30 newtons, o peso de B, então, é maior que a tração, e a tração é maior que a componente tangencial, fazendo aqui, ó, a resultante é a maior menos a menor força, não é isso? Igual a massa dos dois blocos vezes a aceleração, chegando a uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Para calcularmos a tração, vamos fazer também a segunda lei de Newton, usar também a segunda lei de Newton, a maior força, a tração, menos a componente tangencial, igual a massa de A vezes a aceleração. Lembrar que aqui, ó, a componente tangencial está no bloco A, tá certo? Então, a componente tangencial é menor que a tração, porque o bloco se movimenta no sentido do bloco B. O bloco A se movimenta no sentido do bloco B. Então, a tração menos 30, a componente tangencial é 30, igual a massa de A, que é 12, vezes a aceleração, que eu acabei de encontrar aqui. Então, eu terei T menos 30 igual a 30, a tração será de 60 newtons. No item B, ele pede o módulo da força exercida pelo fio sobre a polia. Bom, aqui, ó, nós teremos uma tração aqui no sentido de B, aqui eu vou chamar de T, e teremos outra tração aqui, ó, apontando para A. São as duas trações no fio, tá certo? Que eu também vou chamar de T porque elas são iguais. Essas trações têm como resultante a força que eu vou chamar aqui, ó, de F. A resultante aparece aqui. Eu vou chamar essa força de F. Pois bem, qual é a relação que eu uso para encontrar o valor de F quando esse ângulo aqui não é um ângulo reto? Eu uso a lei dos cossenos, né? E o que me diz a lei dos cossenos? F ao quadrado é igual a T ao quadrado mais T ao quadrado mais 2 vezes T vezes o cosseno do ângulo alfa. Pessoal, lá na nossa aula de vetores eu falei muito sobre os motivos pelos quais esse sinal aqui fica positivo. Quem tem dúvida quanto a isso, deve dar uma olhada lá na aula anterior, a aula de cinemática. Pois bem, aqui nós teremos então F ao quadrado igual a tração que eu acabei de encontrar no slide anterior, 60 ao quadrado, mais 60 ao quadrado, mais 2 vezes 60 vezes 60, vezes 0,25. Professor, de onde você tirou o 0,25? Pessoal, se o seno de θ é igual a 0,25, o cosseno de alfa é 0,25. Por quê? Porque o ângulo θ somado com o ângulo alfa me dá um ângulo reto. Como esses ângulos são, então, complementares, o seno de um é o cosseno do outro. É o mesmo que acontece com os ângulos de 60 e 30. O seno de um é o cosseno do outro e vice-versa, porque os dois são ângulos complementares. Pois bem, F ao quadrado será 3.600 mais 3.600 mais 7.200 vezes 0,25.
Aqui então eu terei F ao quadrado igual a 9.000. Bom, se F ao quadrado é igual a 9.000, é porque F é igual à raiz quadrada de 9.000. E isso vai dar uma força sobre a polia de 30 raiz de 10 newtons. Essa é a força exercida pelo fio sobre a polia, ou seja, é o valor da força resultante F. Aqui ó, eu separei as trações, tá certo? E a força F, usando a regra do paralelogramo, fazendo a lei dos cossenos, eu vou chegar a uma força exercida pelo fio sobre a polia de 30 raiz de 10 newtons. Vamos ao nosso último exercício de aplicação. Um sistema formado por dois blocos, A e B, um fio ideal e uma polia também ideal, foi montado sobre um plano que tem inclinação θ em relação a um plano horizontal, como mostra a figura. As massas de A e B são respectivamente 5 kg e 15 kg. São dados g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o seno de θ igual a 0,60. Desprezando o atrito, calcule o módulo da aceleração do bloco B. Pois bem, eu vou começar calculando o peso do bloco A, que a gente sabe que é a massa de A vezes a aceleração da gravidade, ou seja, 50 newtons nesse caso. A massa está aqui e a aceleração da gravidade está aqui. Vou calcular também o peso do bloco B, que também é igual à sua massa 15 vezes a aceleração da gravidade, nesse caso 150 newtons, e vou calcular a componente tangencial do peso no bloco A e a componente tangencial do peso no bloco B. Professor, por que eu tenho que calcular essas componentes? Porque, pessoal, tanto o bloco A quanto o bloco B vão se deslocar na direção dessa componente, seja com o mesmo sentido ou com sentido oposto. Pois bem, então, a componente tangencial no bloco A é 50 vezes 0,6. Isso porque a componente tangencial do bloco A será o peso de A, 50, vezes o seno do ângulo, que é igual a 0,60, dado pelo problema. E isso vai me dar uma componente tangencial para o bloco A igual a 30 newtons. O mesmo eu vou fazer para a componente tangencial do bloco B. 150 vezes 0,6. A inclinação é a mesma, mas agora o peso do bloco B é igual a 150. Então, a componente tangencial no bloco B será igual a 90 newtons. Bom, com isso, eu percebo que a componente tangencial em B é maior que a componente tangencial em A. Então, eu posso aplicar a segunda lei de Newton, porque eu terei a componente tangencial em B menos a componente tangencial em A como a força resultante. Eu encontro a força resultante fazendo a maior menos a menor. E isso será igual à massa de A mais a massa de B, considerando os dois blocos como um corpo só, vezes a aceleração dos dois blocos. Aqui eu tenho 90 menos 30, são os valores que eu encontrei aqui, ó, para as componentes tangenciais, igual a massa de A mais a massa de B, 20 kg, porque a massa de A 5 e a massa de B é 15 kg, vezes a aceleração. Então aqui nós teremos uma aceleração igual a 3 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Porque aqui vai dar 60, né? Então 60 dividido por 20, 3 metros por segundo ao quadrado. Conforme eu fiz no slide anterior, o peso de A e a componente tangencial em A, o peso de B e a componente tangencial em B. A gente então pode usar a segunda lei de Newton, a gente precisa ter um cuidado aqui, né? A gente aqui ó, mostra o esquema retirando os dois blocos da rampa, como se fossem um corpo apenas, a massa dos dois juntos, né? A gente também achou a componente tangencial de B maior que a componente tangencial de A. E como é que a gente encontra a resultante quando a gente tem forças em sentidos opostos? É a maior menos a menor. Então tá aqui, ó, a força maior menos a menor é igual à massa dos dois blocos, como se fosse um corpo só, como eu disse aqui, ó, como se fosse apenas um corpo,
vezes a aceleração, que é a aceleração dos dois blocos juntos. E isso vai me dar uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, tanto para o bloco A quanto para o bloco B. Por fim, o item B me pede o módulo da tração no fio. Muito tranquilo, né? A gente tem aqui uma tração para cá, aqui T, e outra tração para cá, aqui também T. Eu sei que a componente em B é maior do que a tração. A componente tangencial em B é maior do que a tração. Aliás, é a maior força atuando aqui. Ela é maior, inclusive, que a componente tangencial em A, tá certo? Bom, então eu posso tanto usar A quanto B para encontrar a tração no fio. Se eu for usar a maior força é a tração, porque o bloco A se desloca subindo. Então eu terei que fazer T menos a componente tangencial em A. Se eu for usar o bloco B, eu vou usar a componente tangencial em B menos a tração, porque nesse caso a componente tangencial em B é maior, uma vez que o bloco B desce. Então vamos lá. A componente tangencial em B menos a tração será a massa de B vezes a aceleração. Como eu disse, eu poderia estar usando o bloco A também. A componente tangencial em B é 90, menos a tração é igual a massa de B, que é 15 kg, está aqui, ó, vezes a aceleração que eu acabei de encontrar no item A, é igual a 3. Então, menos T será igual a menos 45, T igual a 45 newtons. É a tração no fio. Como eu disse, eu posso usar tanto o bloco B quanto o bloco A, né? Aqui no bloco B, eu terei que a componente tangencial em B é maior do que a tração, porque o movimento se dá nesse sentido. Então, aplicando a segunda lei de Newton, que é F igual a M vezes A, F é a resultante da componente tangencial em B menos a tração, igual a massa de B vezes A. E isso vai me dar uma tração de 45 newtons. Se eu fizesse pelo bloco A, eu também obteria 45 newtons, mas eu teria que fazer a tração menos a componente tangencial em A, porque nesse caso a tração é maior, uma vez que o bloco se movimenta no sentido da tração, igual a massa de A vezes a aceleração. Eu teria então T menos 30, que é a componente tangencial em A, igual a 5 vezes a aceleração que eu encontrei no item anterior, igual a 3. Eu teria então 15 mais 30, ou seja, os mesmos 45 newtons. No nosso próximo encontro, dando prosseguimento a esse módulo de resolução de exercícios, ainda falando da dinâmica, vamos tratar das forças de atrito. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!